Oi, gente, meu nome é Vinícius e esse é o Ler Pra Quem Não Pode Ler e eu estarei lendo o capítulo 7 de Percy Jackson, O Último Olimpiano. Capítulo 7. Minha professora de matemática me dá uma carona. Aparecemos no Central Park, bem ao norte de The Pond. A senhora O'Leary parecia bastante cansada ao caminhar mancando até um monte de pedras grandes e arredondadas. Ela começou a farejar por ali, e eu temi que fosse desmarcar seu território, mas Nico disse: Tudo bem, ela só está sentindo o cheiro do caminho de casa. Franzia a testa. Por entre as pedras? O mundo inferior tem duas entradas principais, disse Nico. Você conhece a de Los Angeles. O barco do Caronte. Nico assentiu. A maioria das almas vai por aquele caminho, mas existe uma passagem menor, mais difícil de encontrar. A porta de Orfeu. O camarada com a harpa. O camarada com a lira, corrigiu Nico. Mas sim, é ele. Usou sua música para encantar a terra e abrir uma nova passagem para o mundo inferior. Abriu o caminho cantando até o palácio de Hades e quase escapou com a alma da mulher dele. Eu me lembrava da história. Orfeu não devia olhar para trás enquanto guiava sua mulher de volta ao mundo, mas é claro que olhou. Era uma daquelas típicas histórias de "e então eles morreram", fim, que sempre deixavam os semideuses muito sentimentais. Então essa é a porta de Orfeu. Tentei me mostrar impressionado, mas aquilo ainda parecia uma pilha de pedras. Como é que se abre? Precisamos de música, disse Nico. Que tal você cantando? Ah, não. Você não pode simplesmente, assim, mandar que isso se abra? Afinal, você é o filho de Hades. Não é assim tão fácil. Precisamos de música. Eu tinha certeza de que se tentasse cantar, tudo o que conseguiria era provocar uma avalanche. Tenho uma ideia melhor. Virei-me e gritei. Grover! Esperamos muito tempo. A senhora O'Leary se enroscou e tirou uma soneca. Eu podia ouvir os grilos na floresta e uma coruja piano. O trânsito zumbia ao longo do Central Park West. Cascos de cavalo ressoavam em uma trilha próxima, talvez uma patrulha da polícia montada. Eu tinha certeza de que eles adorariam encontrar dois garotos perambulando pelo parque à 1 da manhã. Não vai adiantar, disse Nick por fim. Mas eu tinha um pressentimento. Meu elo de empatia estava formigando de verdade pela primeira vez em meses, o que significava que um monte de gente havia subitamente sintonizado no Nature Channel ou Grover estava por perto. Fechei os olhos e me concentrei. Grover. Eu sabia que ele estava em algum lugar do parque, porque não conseguia pressentir suas emoções. Tudo o que sentia era um leve zumbido na base do crânio. Grover, pensei com mais insistência. Respondeu alguma coisa. Uma imagem surgiu em minha mente. Vi um olmo gigante bem no meio do bosque, afastado das trilhas principais. Raízes retorcidas se entrelaçavam, formando uma espécie de cama. Deitado nela com os braços cruzados e os olhos fechados estava um sátiro. A princípio eu não tinha certeza se era Grover. Ele estava coberto de galhos e folhas, como se estivesse dormindo ali. Havia muito tempo. As raízes pareciam estar tomando a forma de seu contorno, puxando lentamente para dentro da terra. Grover, disse eu, acorde. Cara, você está coberto de terra. Acorde. Com sono, murmurou sua mente. Comida, sugeri. Panquecas. Seus olhos se abriram de repente. Um amontoado de pensamentos encheu minha cabeça, como se de repente ele estivesse no modo fast forward. A imagem se desfez e eu quase caí. O que aconteceu? Perguntou Nico. Consegui contato com ele. Ele sim. Está a caminho. 1 minuto depois, a árvore ao nosso lado tremeu. Grover caiu de cabeça do meio dos galhos. Grover! Gritei. A senhora O'Leary levantou a cabeça, provavelmente se perguntando se íamos brincar de pegar com o sátiro. Bé! Baliu Grover. Tudo bem, cara? Ah, estou bem, ele esfregou a cabeça. Seus chifres haviam crescido tanto que se projetavam mais de 2 centímetros acima dos cabelos encaracolados. Eu estava do outro lado do parque. As dríades tiveram essa ótima ideia de me passar através das árvores para me fazer chegar até aqui. Elas não entendem muito bem essa coisa de altura. Ele sorriu e pôs os pés no chão. Bem, na verdade, os cascos. Desde o último verão, Grover tinha parado de tentar se disfarçar de humano. Não usava mais o boné nem os pés falsos. Não usava mais nem mesmo o jeans, já que suas pernas de bode eram peludas. Sua camiseta tinha uma ilustração daquele livro onde vivem os monstros. Estava coberta de terra e seiva de árvore. Sua barbicha parecia mais cheia, quase igual a de um homem, ou bode, adulto. E ele agora estava tão alto quanto eu. Que bom ver você, garoto bode, disse eu. Lembra-se de Nico? Grover dirigiu um cumprimento de cabeça a Nico. Então me deu um forte abraço. Ele cheirava a grama recém-aparada. Percy, berrou. Senti sua falta.
Sinto falta do acampamento. Na natureza não servem enchiladas muito boas. Eu estava preocupado, falei. Onde se meteu nos últimos 2 meses? Nos últimos 2... O sorriso de Grover desaparece. Nos últimos 2 meses? Do que você está falando? Não tivemos notícias suas, disse eu. Juniper está preocupada. Mandamos mensagens de íris, mas... Espere. Ele olhou para as estrelas no céu, como se estivesse tentando calcular sua posição. Em que mês estamos? Agosto. Seu rosto ficou sem cor. Impossível. É junho. Eu só me deitei para tirar um cochilo e... Ele agarrou meus braços. Agora eu lembro. Ele me apagou. Percy, precisamos detê-lo. Uau! Falei. Acalme-se. Conte o que aconteceu. Ele respirou fundo. Eu estava andando no bosque perto de Harlem Mead. Então senti um tremor no chão, como se alguma força pedrosa estivesse por perto. Você pressente essas coisas? Perguntou Nico. Grover assentiu. Desde a morte de Pan, posso sentir quando algo está errado na natureza. É como se meus ouvidos e meus olhos ficassem mais aguçados quando estou no meio da vida selvagem. Bem, comecei a farejar o rastro. Havia um homem com um sobretudo preto, caminhando pelo parque, e percebi que ele não tinha sombra. Estávamos no meio de um dia de sol, e ele não fazia sombra, e parecia tremeluzir ao andar. Como uma miragem? Perguntou Nico. É, concordou Grover. E sempre que passava pelos humanos, os humanos desmaiavam, completou Nico. Se enroscavam e adormeciam. Isso mesmo. E depois que ele passava, eles se levantavam e seguiam seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Olhei para Nico. Você conhece esse cara de preto? Receio que sim, disse Nico. Grover, o que aconteceu? Segui o sujeito. Ele ficava olhando os edifícios em torno do parque como se estivesse fazendo estimativas ou algo assim. Uma mulher passou correndo por ele, caiu enroscada na calçada e começou imediatamente a roncar. O homem de preto pôs a mão na testa dela, como se estivesse verificando sua temperatura, então continuou andando. A essa altura eu já sabia que se tratava de um monstro ou algo ainda pior. Eu o segui até aquela alameda, até a base de um grande olmo. Estava prestes a convocar algumas dríades para me ajudar a capturá-lo, quando ele se virou e... Grover engoliu em seco. Percy, o rosto dele. Eu não conseguia distinguir seu rosto porque ele ficava mudando. O simples fato de olhá-lo me fez sentir sono. Perguntei. O que está fazendo? Ele respondeu. Só dando uma olhada por aí. É preciso fazer o reconhecimento de campo antes da batalha. Respondi algo muito inteligente do tipo. Essa floresta está sob minha proteção. Você não vai começar nenhuma batalha aqui. E ele riu e disse. Tem sorte de eu estar poupando minha energia para o evento principal, seu sátirozinho. Só vou lhe conceder um cochilo. Tenha bons sonhos. Essa é a última coisa de que me recordo. Nico respirou fundo. Grover, você encontrou Morfeu, o deus dos sonhos. Tem sorte de ter acordado. 2 meses, gemeu Grover. Ele me pôs para dormir por 2 meses. Tentei entender o que aquilo significava. Agora fazia sentido de não termos conseguido fazer contato com Grover por tanto tempo. Por que as ninfas não tentaram acordá-lo? Perguntei. Grover deu de ombros. A maioria das ninfas não é boa com a questão do tempo. 2 meses para uma árvore? Isso não é nada. Provavelmente acharam que não havia nada de errado. Precisamos descobrir o que Morfeu estava fazendo no parque, falei. Não estou gostando desse negócio de evento principal de que ele falou. Ele está trabalhando para Cronos, disse Nico. Já sabemos disso. Muitos dos deuses menores estão. Isso só prova que vai haver uma invasão. Percy, temos de prosseguir com o nosso plano. Espere, disse Grover. Que plano? Contamos a ele e Grover começou a puxar com força os pelos da perna. Vocês não estão falando sério, disse ele. Mundo inferior novamente não. Não estou pedindo que você venha, cara. Sei que acabou de acordar, mas precisamos de um pouco de música para abrir a porta. Você toca? Grover pegou uma flauta de bambu. Acho que posso tentar. Conheço algumas canções do Nirvana capazes de rachar pedras. Mas Percy, você tem certeza de que quer fazer isso? Por favor, falei. É muito importante. Pelos velhos tempos? Ele choramingou. Pelo que me lembro, nos velhos tempos, muitas vezes nós quase morremos. Mas tudo bem, vamos lá. Ele levou a flauta aos lábios e começou uma melodia aguda e animada. As rochas tremeram, algumas estanzas mais e elas se abriram, revelando uma fenda triangular. Espiei lá dentro. Degraus desciam para a escuridão. O ar cheirava a mofo e morte. E trouxe más recordações de minha viagem pelo labirinto no ano anterior. Este túnel, porém, parecia ainda mais perigoso. Ele levava direto à terra de Hades, e quase sempre essa era uma viagem só de ida. Voltei-me para Grover. Obrigado, acho. Percy, Cronos vai mesmo invadir?
Gostaria de poder lhe dar outra resposta, mas sim. Vai. Pensei que Grover fosse mastigar sua falta de tanta ansiedade, mas ele se endireitou e limpou a camiseta com as mãos. Não pude deixar de pensar no quanto ele era diferente do velho e gordo Leneu. Preciso convocar os espíritos da natureza, então. Talvez possamos ajudar. Vou ver se consigo achar esse Morfeu. É melhor você dizer a Juniper que está bem. Os olhos dele se arregalaram. Juniper! Ah, ela vai me matar. Ele começou a correr, então voltou em disparada e me deu outro abraço. Tome cuidado lá embaixo. Volte vivo. Assim que ele se foi, Nico e eu acordamos a senhora O'Leary de seu cochilo. Quando ela sentiu o cheiro do túnel, ficou animada e desceu a escada à nossa frente. Era um espaço bastante apertado. Torci para que ela não ficasse entalada. Não podia imaginar de quanto desentupidor precisaríamos para soltar um cão infernal entalado em um túnel para o mundo inferior. Pronto? Perguntou-me Nico. Vai dar tudo certo. Não se preocupe. Ele parecia estar tentando convencer a si mesmo. Olhei para as estrelas, perguntando-me se voltaria a vê-las outra vez. Então mergulhamos na escuridão. Os degraus eram intermináveis, estreitos, íngremes e escorregadios. Estava completamente escuro, exceto pela claridade da minha espada. Eu tentava ir devagar, mas a senhora O'Leary tinha outros planos. Ela saltitava latindo feliz. O som ecoava no túnel como disparos de canhões e deduzi que não iríamos pegar ninguém de surpresa quando chegássemos ao fundo. Nico ficou para trás, o que achei estranho. Você está bem? Perguntei. Tudo bem. O que era aquela expressão em seu rosto? Dúvida? Continue, disse ele. Eu não tinha muita escolha. Segui a senhora O'Leary para as profundezas. Depois de mais de uma hora, comecei a ouvir o som de um rio. Emergimos na base de um penhasco, numa planície de areia vulcânica negra. À direita, o rio Styx jorrava das pedras e estrondeava em uma sequência de cachoeiras. À esquerda, à distância na escuridão, o fogo ardia nas fortalezas de Erebor, os grandes muros negros do reino de Hades. Estremeci. Primeira vez que for ali tinha 12 anos. Só tive coragem de ir adiante porque estava na companhia de Annabeth e Grover. Nico não seria tão útil nesse aspecto da coragem. Ele mesmo parecia pálido e preocupado. Apenas a senhora O'Leary estava feliz. Ela correu ao longo da praia, escolheu aleatoriamente o osso de uma perna humana e voltou brincando. Deixou o osso cair aos meus pés e esperou que eu o atirasse. Ah, talvez mais tarde, garota. Olhei para as águas escuras, tentando reunir coragem. Então, Nico, o que fazemos agora? Primeiro, precisamos passar pelos portões, disse ele. Mas o rio está bem aqui. Preciso buscar uma coisa, disse ele. É o único jeito. E saiu andando imediatamente. Franzi a testa. Nico não havia mencionado nada sobre passar pelos portões. Mas agora que estávamos ali, eu não sabia mais o que fazer. Relutante, eu o segui ao longo da praia em direção aos grandes portões negros. Filas de mortos postavam-se diante dos portões, esperando para entrar. Deveria ter sido um dia intenso de funerais, pois até mesmo a fila de morte fácil estava congestionada. Latiu a senhora O'Leary. Antes que eu pudesse detê-la, ela correu na direção do posto de inspeção da segurança. Cérbero, o cão de guarda de Hades, surgiu das sombras. Um Rottweiler de 3 cabeças tão grande que fazia a senhora O'Leary parecer um poodle toy. Cérbero é meio transparente, de modo que é muito difícil vê-lo até estar perto o suficiente para matar você. Mas ele agia como se não estivesse nem aí para nós. Estava preocupado demais, dizendo um oi para a senhorita O'Leary. Senhora O'Leary, não! Gritei. Não cheire... Ah, cara... Nico sorriu, então olhou para mim. E sua expressão ficou séria outra vez. Como se estivesse lembrado de algo desagradável. Venha. Não vamos causar problemas na fila. Você está comigo. Eu não gostava daquilo, mas passamos despercebidos pelos espíritos dos maléficos da segurança e entramos nos campos dos Asphodelos. Tive de assoviar 3 vezes até que a senhorita O'Leary deixasse Cérebro e viesse correndo atrás de nós. Atravessamos campos de grama negra pontilhados de choupos também negros. Se eu de fato morresse em alguns dias, como dizia a profecia, poderia terminar naquele lugar para sempre, mas tentei não pensar nisso. Nico caminhava penosamente à frente, levando-nos cada vez para mais perto do Palácio de Hades. Ei, disse eu, já passamos pelos portões, aonde a senhorita O'Leary rosnou. Uma sombra surgiu no alto. Algo escuro, frio e com cheiro de morte, que desceu num mergulho e pousou no alto de um choupo. Infelizmente eu a reconheci. Tinha um rosto enrugado, um chapéu de tricô azul horrível e um vestido de veludo amarrotado. Asas de morcego que pareciam de couro projetavam-se de suas costas. Os pés tinham garras afiadas e em suas mãos, com garras de bronze, ela segurava um chicote flamejante e uma bolsa de mão com estampa de paisley. Senhora Dodds, falei. Ela mostrou as presas. Bem-vindo, querido.
Suas duas irmãs, as outras fúrias, também desceram e pousaram perto delas nos galhos de choupa. Conhece Alecto? Perguntou Nico. Se você se refere à bruxa do meio, sim. Ela foi minha professora de matemática. Nico assentiu, como se isso não o surpreendesse. Ele ergueu os olhos para as fúrias e respirou fundo. Fiz o que meu pai pediu. Leve-nos para o palácio. Meu corpo se resetou. Espere um pouco, Nico. O que você... Desculpe, mas essa é a minha nova pista, Percy. Meu pai me prometeu informações sobre minha família, mas ele quer ver você antes de irmos ao rio. Lamento. Você me enganou? Eu estava tão furioso que não conseguia pensar. Investi contra ele, mas as fúrias foram rápidas. Duas delas desceram e me agarraram pelos braços. A espada caiu de minhas mãos antes que eu me desse conta que estava pendurado a 20 metros do chão. Ah, não lute, querido. Minha antiga professora de matemática cacarejou em meu ouvido. Eu odiaria deixá-lo cair. A senhora O'Leary latia, zangada, e pulava tentando me alcançar, mas estávamos alto demais. Diga à senhora O'Leary que se comporte, avisou Nico. Ele parava no ar perto de mim, nas garras da terceira fúria. Não quero que ela se machuque, Percy. Meu pai está esperando. Ele só quer conversar. Eu queria dizer à senhora O'Leary que atacasse Nico, mas isso não teria servido para nada. Nico estava certo em relação a uma coisa. Minha cadela poderia se machucar caso se envolvesse em uma briga com as fúrias. Trinquei os dentes. Senhora O'Leary, desça. Está tudo bem, garota. Ela choramingou e ficou andando em círculos, os olhos voltados para o alto me observando. Muito bem, traidor, grunhi para Nico. Você tem a sua presa. Leve-me para o maldito palácio. Alecto me soltou com um saco de batata no meio do jardim. O palácio era um lugar bonito, mas de uma beleza sinistra. Árvores brancas esqueléticas cresciam em bacias de mármore. Canteiros transbordavam com plantas douradas e pedras preciosas. 2 tronos, um cor de osso e o outro prateado, erguiam-se na sacada com vistas para os campos das fodas. Seria um bom lugar para passar uma manhã de sábado, a não ser pelo cheiro de enxofre e pelos gritos das almas torturadas à distância. Guerreiros esqueléticos guardavam a única saída. Vestiam-se como soldados americanos, com uniformes esparrafados de combate no deserto e carregavam fuzis M16. A terceira fúria depositou Nico ao meu lado. Então as 3 se empoleiraram no alto do trono esqueletal. Resistiu ao impulso de estrangular Nico. Elas me impediriam facilmente. Eu teria de esperar para me vingar. Olhei aqueles tronos vazios esperando que algo acontecesse. Então o ar tremulou. 3 figuras surgiram. Hades e Perséfone em seus tronos e uma mulher mais velha de pé entre os dois. Parecia estar no meio de uma discussão. Disse a você que ele era um vagabundo, dizia a mais velha. Mãe, replicou Perséfone. Temos visitas, rugiu Hades. Por favor. Hades, um dos deuses de quem eu menos gostava, alisou seu manto negro que era coberto de rostos aterrorizados dos malditos. Ele tinha a pele pálida e os olhos intensos de um louco. Percy Jackson, disse com satisfação. Finalmente. A rainha Perséfone me observou com curiosidade. Eu a tinha visto uma vez no inverno, mas agora no verão parecia uma deusa totalmente diferente. Tinha cabelos pretos, lustrosos e olhos castanhos calorosos. Seu vestido tremeluzia com várias cores. A estampa de flores do tecido mudava e florescia. Rosas, tulipas, madressilvas. A mulher de pé entre eles, obviamente, era a mãe de Perséfone. Tinha o mesmo cabelo e os mesmos olhos, mas parecia mais velha e severa. Seu vestido era dourado, da cor de um campo de trigo. O cabelo estava trançado com palha seca, e me lembrava uma cesta de vime. Imaginei que ela estaria em sérios apuros se alguém a seu lado acendesse um fósforo. Bufou a mulher mais velha. Semideuses. Só nos faltava essa. Ao meu lado, Nico se ajoelhou. Desejei ter minha espada para poder decepar sua cabeça idiota. Infelizmente, contra a corrente ainda devia estar caída em algum lugar dos campos. Pai, disse Nico, fiz o que o senhor pediu. Demorou bastante, resmungou Hades. Sua irmã teria feito melhor. Nico baixou a cabeça. Se eu não tivesse tão furioso com o traidorzinho, teria sentido pena. Olhei feroz para o deus dos mortos. O que você quer, Hades? Conversar, é claro. O deus retorceu a boca em um sorriso cruel. Nico não lhe falou? Então toda essa busca era uma mentira. Nico me trouxe até aqui embaixo para que eu fosse morto. Ah, não, disse Hades. Receio que Nico tenha sido bastante sincero em relação a querer ajudá-lo. O garoto é tão honesto quanto obtuso. Eu simplesmente o convenci a tomar um pequeno atalho e trazer você aqui primeiro. Pai, disse Nico, o senhor prometeu que nada de mal aconteceria a Percy. Disse que se eu o trouxesse, o senhor me contaria sobre meu passado, sobre minha mãe. A rainha Perséfone suspirou dramaticamente. Podemos, por favor, não falar sobre aquela mulher na minha presença?
Desculpe, minha pombinha, disse Hades. Tive de prometer alguma coisa ao garoto. A mulher mais velha pigarreou exageradamente. Eu avisei, filha. Esse canalha do Hades não presta. Você poderia ter se casado com o deus dos médicos ou o deus dos advogados, mas não. Tinha de comer a romã. Mãe, e se enfiar aqui no mundo inferior. Mamãe, por favor. Cá estamos nós em pleno agosto e você, por acaso, vai para casa como deveria? Você alguma vez pensa em sua pobre e solitária mãe? Deméter, gritou Hades. Já chega. Você é uma hóspede em minha casa. Ah, isto é uma casa? Perguntou ela. Chama essa espelunca de casa? Faz minha filha viver neste lugar escuro, úmido e... Eu já lhe disse, cortou Hades, rangendo os dentes. Está havendo uma guerra no mundo lá em cima. Você e Perséfone estão melhores aqui comigo. Com licença, intervim. Mas se você vai me matar, pode ir em frente de uma vez? Os três deuses olharam para mim. Bem, esse daí tem atitude, observou Deméter. De fato, concordou Hades. Eu adoraria matá-lo. Pai, disse Nico, o senhor prometeu. Marido, já falamos sobre isso, repreendeu Perséfone. Você não pode sair por aí incinerando todos os heróis. Além disso, ele é corajoso. Eu gosto disso. Hades revirou os olhos. Você gostava daquele camarada Orfeu também. Olha no que deu aquilo. Deixe-me matá-lo só um pouquinho. Pai, o senhor prometeu, exclamou Nico. Disse que só queria falar com ele. Disse que se eu trouxesse, explicaria. Hades olhou com um ar ameaçador, alisando o amarrotado de seu manto. É o que eu vou fazer. Sua mãe, o que eu posso te dizer? Era uma mulher maravilhosa. Ele olhou desconfortável para Perséfone. Perdoa, minha querida. Eu quero dizer que para uma mortal, é claro. Seu nome era Maria de Ângelo. Ela era de Veneza, mas o pai era diplomata em Washington. Foi onde a conheci. Quando você e sua irmã eram pequenos, aquele era um péssimo momento para ser filho de Hades. A Segunda Guerra Mundial estava fervendo. Alguns de meus outros filhos estavam liderando o lado perdedor. Pensei que seria melhor colocar vocês dois fora de alcance. Foi por isso que você nos escondeu no Cassino Lotus? Hades deu de ombros. Vocês não envelheceram. Não perceberam que o tempo estava passando. Esperei o momento certo para tirá-los de lá. Mas o que aconteceu à nossa mãe? Por que não me lembro dela? Isso não é importante, respondeu Hades, asperamente. O quê? É claro que é importante. E o senhor tinha outros filhos? Por que fomos os únicos a ser afastados? E quem era o advogado que nos tirou de lá? Hades rangeu os dentes. Seria melhor você ouvir mais e falar menos, garoto. Quanto ao advogado, Hades estalou os dedos. No alto do trono, a fúria Alecto começou a se transformar. Tornou-se um homem de meia idade em um terno de risca-giz com uma valise na mão. Ela. Ele. Parecia estranha. Empoleirada no ombro de Hades. Você! Exclamou Nico. A fúria carcarejou. Sou muito boa no papel de advogados e professoras. Nico estava tremendo. Mas por que nos libertou do cassino? Você sabe por quê, disse Hades. Esse filho idiota de Poseidon não pode ser o meio-sangue da profecia. Arranquei um rubi da planta mais próxima e o atirei em Hades. A pedra afundou inofensivamente em seu manto. Você deveria estar ajudando o Olimpo, disse eu. Todos os deuses estão lutando contra Tifon e você fica aqui sentado. Esperando as coisas acontecerem, concluiu Hades. Sim, é isso mesmo. Qual foi a última vez que o Olimpo me ajudou, meio-sangue? Qual foi a última vez que um filho meu foi recebido como herói? Ah, porque eu deveria correr e ajudá-los. Permanecerei aqui com minhas forças intactas. E quando o Cronos vier atrás de você? Ele que tente, estará enfraquecido. E meu filho, aqui. Nico. Hades olhou com aversão. Bem, ele não é grande coisa agora, mas eu reconheço. Teria sido melhor se Bianca tivesse sobrevivido. Mas dele mais 4 anos de treinamento. Podemos resistir esse tempo com certeza. Nico terá 16 anos, como diz a profecia. E então ele tomará a decisão que salvará o mundo. E eu serei o rei dos deuses. Você está louco, falei. Cronos vai destruí-lo, logo depois que terminar de pulverizar o Olimpo. Hades estendeu as mãos. Bem, você vai ter a chance de descobrir meio-sangue, porque estará aguardando o término da guerra em minhas masmorras. Não, exclamou Nico. Pai, não foi esse o nosso acordo e o senhor não me contou tudo. Contei tudo o que precisa saber, disse Hades. Quanto ao nosso acordo, conversei com Jackson. Não lhe fiz mal algum e você obteve a informação que queria. Se quisesse um acordo melhor, devia ter me feito jurar pelo Estige. Agora vá para o seu quarto. Ele fez um gesto e Nico desapareceu. Aquele garoto precisa comer mais, resmungou Deméter. É muito magricela. Precisa comer mais cereal. Mãe, já chega de cereal. Meu senhor Hades, tem certeza de que não podemos deixar esse pequeno herói ir? Ele é tremendamente corajoso. Perséfone revirou os olhos. Não, minha querida, já poupei a vida dele. Isso basta.
Eu tinha certeza de que ela iria me defender. A bela e corajosa Perséfone me tiraria dali, mas ela deu de ombros, indiferente. Está bem, o que temos para o café da manhã? Estou morrendo de fome. Cereal, disse Deméter. Mãe, protestou Perséfone, e as duas mulheres desapareceram em um turbilhão de flores e trigo. Não fique tão triste, Percy Jackson, disse Hades. Meus fantasmas me mantêm bem informado sobre os planos de Cronos. Posso assegurar-lhe que você não tinha a menor chance de detê-lo a tempo. Hoje à noite já será tarde demais para seu precioso Monte Olimpo. A armadilha terá sido acionada. Que armadilha? Perguntei desesperado. Se você sabe, faça alguma coisa. Pelo menos me deixe avisar os outros deuses. Você é destemido. Esse crédito eu lhe dou. Divirta-se em minha masmorra. Vamos checar você outra vez daqui a 5 ou quase 60 anos, disse Hades sorrindo. Esse capítulo foi recheado de surpresas, reviravoltas, principalmente o acordo que o Nico fez com o pai dele para entregar o Percy e também o reencontro do Grover com o Percy, que depois de muitos anos aí foi muito emocionante. Mas agora a gente tem revelado que o Hades não tá nem aí pro Olimpo e só nos resta esperar para ver o que vai acontecer.